Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao nosso trabalho para equilibrar os chakras, ativar aqueles que estão pouco ativos e acalmar aqueles que estão muito ativos. Então, hoje a gente vai trabalhar com o frontal. O frontal é esse que é localizado aqui em cima, um pouquinho das sobrancelhas, bem no meio da testa, que muitas vezes é chamado também de terceiro olho. E o desenho dele é esse aqui. O desenho do vórtice de energia. Esse chakra, ele é azul índigo, ele trabalha a hipófise, que também é chamada de pituitária. Essa glândula ela é muito chamada na literatura de glândula mestra, porque ela regula a função da maioria das glândulas que a gente já vem estudando. E também é um chakra responsável pelos olhos, pelo sistema límbico, cerebelo e memória. Então é tudo localizado aqui nessa altura. O interessante é que é através desse chakra que a gente trabalha os nossos óleos essenciais. E por quê? Porque é nessa altura, bem dentro do cérebro, que a gente tem o sistema límbico. E quando a gente aspira o óleo essencial, ele vai direto lá no sistema límbico em segundos e mexe com as nossas emoções. Então é através desse chakra que se dá para todo o resto do corpo esses benefícios dos óleos essenciais. Depois eu vou mostrar de novo esse desenho para a gente fazer a nossa meditação. E olha que coisa bem interessante que esse chakra, a importância dele estar em equilíbrio é fundamental para quem está buscando a prosperidade. Porque a função básica dele é unir o nosso mundo interno em harmonia com o nosso mundo externo. E o que acontece com pessoas que às vezes não prosperam? Elas têm dificuldade em se sentir valorizada. Então, se ela não se valoriza, ela não consegue passar isso para o mundo externo. E aí ela não consegue, por exemplo, cobrar um trabalho que foi feito, ela não consegue dar o preço, dar o valor para aquele trabalho que foi feito. Muitas pessoas conseguem ter o seu mundo interno muito bem desenvolvido. Sabe que tem valor, sabe o quanto vale o seu esforço, mas não consegue passar isso para o mundo externo. Não consegue convencer uma pessoa de que aquilo é bom. Então, esse chakra em desequilíbrio é como se a gente tivesse o nosso mundo interno e o nosso mundo interno em outra frequência. É muito importante que vocês que querem ter prosperidade na vida consigam fazer esse equilíbrio. Então, eu sou uma pessoa que eu busco, que eu estudo e consigo dar valor para o meu trabalho e consigo cobrar de uma cliente aquele valor que eu realmente acredito. E isso acaba fazendo a gente prosperar. Tem pessoas que têm o seu mundo interno, o mundo externo muito desenvolvido, por exemplo, mas não conseguem ter determinação, ter foco no seu trabalho. Sabem o valor que significa esse trabalho, mas não conseguem buscar, então também desequilibra. A pessoa não tem o estudo, o aprofundamento, não tem o aprofundamento que faz parte do mundo interno, que é o lado feminino, o lado de que eu vou estudar isso aqui a fundo para eu poder passar de uma forma mais didática, né? Então, justamente a necessidade básica desse chakra é equilibrar o mundo interno e o mundo externo. E esses aqui foram só alguns exemplos que eu dei. Quais são as emoções que estão associadas a esse chakra? A percepção, a clareza de ideias, compreensão de conceitos mentais, capacidade de colocar as ideias em prática. Vejam como tem a ver
com essa questão do mundo interno e externo, porque aquela pessoa que às vezes fica muito no seu mundinho das ideias e não consegue concretizar, ela também está em desequilíbrio do mundo interno com o mundo externo. E o que pode acontecer com o desequilíbrio? Confusão mental e distrações. Eu já fiz um vídeo explicando que às vezes as pessoas ficam se distraindo muito só no estudo e o estudo não movimenta. O estudo ele é fundamental, a compreensão, tanto que é chamado de autoconhecimento. Eu preciso ter conhecimento para me entender e para me conhecer. Eu preciso ter conhecimento para conhecer o outro. Como é que eu funciono no mundo? Como é a minha personalidade diante das coisas? Como é a personalidade do outro? Senão não vai haver entendimento. Se a gente não entende qual é a necessidade do outro, a gente não consegue ter um bom relacionamento. Então, muitas vezes a gente cai em muita distração quando a gente busca muito estudo. Tem gente que estuda um tipo de matéria e na hora de aplicar tem dificuldade, fica só naquilo, porque nunca se acha perfeito. Inclusive tem uma outra personalidade, lá na frente em algum momento eu vou fazer os vídeos sobre as personalidades. Além de eu ter já uma playlist de Enneagrama, que é só buscar aqui no canal, tem a playlist de Enneagrama completo com as 9 personalidades. É um trabalho fantástico, maravilhoso, de instintos e personalidade, que a gente consegue fazer assim, se conhecer, entender por que o outro age de uma forma diferente que a minha, entender o ponto de vista das outras pessoas e inclusive como elas sentem isso tudo no corpo, porque isso não é um trabalho só mental. Mas eu depois, futuramente, aqui nessa série de vídeos, eu vou disponibilizar também um outro estudo das personalidades que é feito pela neurociência. Então ela mostra e prova por A mais B o quanto nós, dentro do nosso cérebro, somos diferentes uns dos outros. E tem uma personalidade que é o perfeccionista. O perfeccionista, ele trava, ele não consegue ir adiante porque ele tem muita dificuldade em ligar o mundo interno ao externo, agir, sair para a rua vendendo o seu trabalho, sabe? Tem dificuldade entre esses dois mundos. E isso tudo é este chakra aqui em desequilíbrio. Ele se perde muito em distrações e fica girando e não consegue concretizar. Vocês devem conhecer pessoas perfeccionistas que fazem, parece que elas sentem que nunca tá bom e aí elas começam a baixar a autoestima e não conseguem ir adiante. De tanto que aquilo tem que ser perfeito, elas travam, elas ficam paralisadas. Por exemplo, eu faço todo um estudo muito aprofundado, eu estudo muitas obras, eu vejo muitos vídeos, passo tudo isso pelo meu filtro de conhecimento que eu já tenho, pela minha intuição, pela minha percepção, e aí eu decodifico tudo isso e trago aqui para vocês. Mas não pensem que eu fico revisando os meus vídeos. Tem momentos que eu falo palavra errada, tem momentos que eu como os meus S's, não faço plural direito, mas eu não vou fazer correção. Vai ficando assim, porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente entregar o recado para quem está aqui disponível para receber. Então, eu não fico me apegando aos vídeos. Eu tenho vídeos de mais de 2 anos e meio no canal, e hoje, quando eu vejo, eu fico impressionada o quanto eu poderia ter melhorado aquilo. Mas não tem problema nenhum. É assim que funciona. Na época que eu fiz, eram os recursos que eu tinha. E eu tenho que ficar muito agradecida por isso. Porque graças a toda essa caminhada difícil, falando palavras às vezes erradas, dando um nome de óleo essencial equivocado, e aí eu ponho ali, procuro colocar, porque eu reviso o vídeo antes de colocar, apesar de eu achar várias coisinhas que eu poderia mudar, eu não faço ele de novo, porque eu me conecto aqui para fazer esse vídeo.
Então, eu acho que sempre quando eu me conecto, eu estou entregando a melhor coisa que eu posso. E aí tem umas correções que eu consigo colocar ali para vocês e às vezes pode ter passado também batido, nem eu ter percebido um erro. Mas enfim, é essa a dificuldade do perfeccionista, de ir adiante mesmo que não tenha saído assim tão perfeito. E às vezes é um julgamento muito grande que ele faz, porque às vezes já está perfeito e ele continua achando que não está. Então, tem tudo a ver com o desenvolvimento desse chakra. Quais os exercícios que são muito bons? Esse tipo de exercício que a gente está fazendo, equilibrando os chakras, ele é um exercício fantástico para esse chakra aqui em especial, porque a gente tem que fazer muito trabalho de mentalização, a gente tem que enxergar aquele líquido dourado entrando, enxergar ele fazendo o equilíbrio de cada chakra e mudando a cor para o dourado. Então, é um exercício que vocês já vêm fazendo. Quando vocês chegarem nesse vídeo aqui, vocês vão ver que vocês já estão com mais facilidade para fazer esse tipo de visualização. E aí, floral, o que é bom para esse equilíbrio desse frontal? O walnut tem que colocar em todas as fórmulas para esse trabalho aqui que a gente está fazendo. Chestnut bud, para quem tem dificuldade no aprendizado, aquelas pessoas que a borracha acaba antes do lápis, porque elas fazem uma coisa e tem que apagar, fazem e tem que apagar, elas não fixam elas estão com dificuldade de fixar na memória. Então, o Chestnut Bud é maravilhoso para equilibrar esse chakra. Cerato. Por que o cerato? O cerato ele não tem confiança no taco. Então, o cerato ele vai confiar mais no que vem, no que eu captei, e aí eu não fico passando muitas vezes, mas será? Mas será? Eu vou perguntar para um, eu vou perguntar para o outro. Não, sigam a intuição de vocês. Por algum motivo isso veio para vocês confiarem naquilo que está vindo. Espen, clarear a intuição. Nesse momento onde a gente está trabalhando bastante com a intuição, o floral Espen ele é muito bom para esse trabalho, principalmente para pessoas que têm medo de mexer nisso, achando que é alguma coisa extra sensorial. Gente, somos nós aqui em corpo trabalhando os nossos sentidos, né? Star of Bethlehem, eu coloquei aqui para clarear justamente as ideias. O star, ele é a estrela, é o brilho, é o branco. Então, para clarear aquilo, a confusão mental e a distração, para a gente dar o start do que precisa ser feito. Eu já estudei, eu já sei, por que eu não estou aplicando aquilo que eu sei? Por que eu estou buscando ainda mais informação e mais informação e mais informação, até que essa distração, ela leva a vocês a irem por caminhos que às vezes não são tão bons. E aí vocês ficam nessa confusão. Mas será que foi esse que falou aquilo que precisava ou se foi esse? Parem para desenvolver a intuição de vocês, aquilo que vocês acham que é o certo, aquilo que vocês estão sentindo aqui no coração, no chakra coronário, no chakra cardíaco, desculpa. Coronário é aqui, aqui é o cardíaco. O que vocês estão sentindo aqui? E os óleos essenciais, eu tenho aqui Sálvia esclareia, porque ela acalma o pensamento, ela acalma essa confusão mental e traz espaço para virem coisas novas. A lavanda é muito importante também. O líbano é maravilhoso e gerânio também é maravilhoso. Para quem tiver um desses, é bem bacana. Para quem tiver o mirra também, que é esse aqui que eu estou indicando, que eu estou trabalhando nessa semana, que eu estou gostando bastante do mirra. Então, quem tiver com o seu olhinho aí à mão, quem não tiver, dá uma paradinha no vídeo e procura onde é que está o óleo para fazer essa aspiração, que ela é muito importante no momento que a gente está trabalhando justamente
o sistema límbico aqui nesse chakra frontal, que vai receber e vai acalmar a mente. Podem aspirar umas 3 vezes, usando a técnica da respiração que eu passei nos vídeos que a gente iniciou esse trabalho. Levando primeiro para o diafragma, na base do pulmão, depois no meio e aqui na parte superior do pulmão também. Quem estiver trabalhando com óleo essencial pode segurar um pouquinho o pulmão bem expandido, uns 4 segundinhos, 3 segundos, e vai soltando bem lentamente. O trabalho com esse chakra vai ser feito com esta figura aqui, que eu quero que vocês vejam e fixem bem ela, fiquem olhando um pouquinho. Muito importante, não sei se vocês já sabiam disso, sempre que a gente trabalha com chakras, sempre que a gente trabalha com o reiki, a gente precisa tomar bastante água, porque o nosso corpo, ele está sempre fazendo limpezas. Sempre que existe movimento naquele determinado chakra, o nosso corpo vai fazer limpezas. Então, essas limpezas, a água é o ideal para colocar para fora, para limpar mais ainda. Então, fazendo esse trabalho, agora a gente vai sentar bem na cadeira, esticar bem as costas, podem se acomodar na cama, sentadinhos com as costas bem retinhas no chão, como preferirem. O importante é que a coluna esteja bem reta. Então, vocês dão uma empinadinha no glúteo embaixo, que é para encostar bem o chakra básico no solo, na cadeira. Tem que sentir bem ali entre as nádegas que está encostando bem o chakra básico. Alinha bem a coluna, coloca um pouquinho o pescoço muito levemente para frente, para alinhar essa parte aqui que às vezes a gente fica assim. E abram bem aqui o cardíaco para fazer esse trabalho com muito amor. Agora vocês podem acalmar a respiração. Se quiserem olhar para um ponto fixo ou fechar os olhos. Eu gosto mais de fechar os olhos, que eu consigo mentalizar exatamente aquela cor dourada que vem de cima, que vem do cosmos, que vem do universo. E vai derramando e entrando aqui pelo coronário. Bem líquida, passa pelo frontal, laríngeo, cardíaco, o umbilical, o sexual e chega lá no básico. Esse líquido bem dourado, bem brilhante. E ele começa a mudar as cores do básico de vermelho para o dourado, de laranja para o dourado no sexual, de amarelo para o dourado no umbilical, bem no plexo solar. Passa pelo filtro do coração, onde a gente começa a sentir uma sensação muito agradável. E transformando esse verde da cura em dourado. Sobe mais um pouquinho, vem aqui até o laríngeo, onde vocês vão transformar a cor do laríngeo em dourado.
É aquele azul, lembram do desenho que eu passei para vocês, um azul claro. Subindo mais um pouquinho, agora ele vai fazer o funcionamento desse chakra, que ele é um azul índigo, um pouco mais fechado do que o laríngeo. E sintam isso equilibrando a mente de vocês, trazendo tranquilidade para essas distrações. Percebam aqueles momentos da vida de vocês onde vocês não conseguem ir adiante em nada que se propõe. Ficam travados no perfeccionismo, ficam travados nas distrações do dia a dia. Por exemplo, limpando a casa, limpando a casa, limpando a casa. De uma maneira perfeita demais, não que vocês não vão fazer isso. E procurem assim dissolver tudo isso que está travado, que está contido nessa parte aqui superior da cabeça. Dissolvam como se fosse um ventilador jogando essa luz dourada e organizando esse chakra. E depois que ele estiver em harmonia, joguem essa luz dourada para cima, que vai passar pelo coronário e vai subir e vai jogar de volta, agradecendo esse trabalho. Joguem para o universo e agradeçam essa energia que vocês receberam. Sabem que quando eu faço esse trabalho aqui junto com vocês, ele é tão forte em mim, não sei se em vocês, mas eu fico assim até com uma espécie de teto. Sabe aquela sensação de tontura? Parece que a mente esvazia, não sobra nada. É muito bom. Por isso eu tenho procurado terminar esses vídeos em silêncio e deixando aqueles que continuam fazendo esse trabalho sentir essa sensação. Isso é uma sensação que a gente sente quando a gente faz a meditação. É uma espécie de teto. Como se aqui e agora nenhum problema existisse.